Vamos lá, então, para a nossa lição. A nossa revista, o tema dela é Não adianta evitar os assuntos urgentes, eles não vão embora. Realmente são assuntos importantes, desafiadores, até para mim, há tantos anos que eu leciono, e eu nunca tinha pegado esses temas ainda. E interessante, irmãos, que são temas que até na IPB online, né, que eu costumo procurar no YouTube, autores renomados, né, da nossa denominação que falem a respeito desses assuntos, eu não acho. Acho pouquíssimo conteúdo. Eu falei para Marcelo hoje de manhã, falei, amor, principalmente quando o tema é dinheiro, como tem pouco assunto assim dentro da presbiteriana, né, dentro da visão reformada. Eu tenho que sair catando assim, né, procurando mesmo, porque pelo menos no YouTube ele não me disponibiliza como eu gostaria, né? Ele me dá ali um pouquinho, 1 ou 2, 3, eu quero ouvir mais a respeito. Não acho. Sobre o dízimo foi bem difícil. Quando eu ministrei há 2 semanas atrás, né? Fiquei 2 semanas sem lecionar. Sobre disciplina eclesiástica também, quase não achava. E agora, a respeito da ética bíblica em relação ao dinheiro e trabalho. Hoje eu estava assistindo um pastor, eu não sabia de que denominação ele era, mas o tema dele era exatamente o que eu queria ouvir. Aí eu coloquei para ouvir, aí daqui a pouco ele começa a falar umas coisas que é contra, né, contra as escrituras, contra a nossa teologia. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí foi quando eu pensei, eu falei, cadê, pastor, né, os pastores da IPB que eu preciso? Mas enfim, estamos aqui, né, para poder estudar. Vamos abrir os Salmos 15, do 1 ao 5. Hoje nós vamos tratar a respeito de empréstimos, juros, usura. Todo cuidado é pouco. Quem aqui já estudou a respeito desse assunto? Levanta a mão. Empréstimos, juro, usura. Levanta a mão. Só o Fabiano que estudou a respeito? Não a lição. Antes. Vocês veem que são poucos, né? Que estudaram sobre o assunto. Salmo, e é tão importante, né? O nosso dia a dia. A gente, como cristão, a gente tem que ter todo um embasamento bíblico para poder administrarmos os nossos recursos e nos relacionarmos, né? Nessa sociedade na qual estamos inseridos. E a Bíblia vai dar toda a orientação a respeito, todas as áreas. Salmo 15, de 1 a 5, diz assim, é o nosso texto base. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Aí ele vai responder. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, e que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. A que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, e que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Então vamos orar. Bendito Deus e amado Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá um entendimento nesta manhã, Pai, a respeito desses assuntos que fazem parte do nosso dia a dia e necessitamos ser instruídos, ó Deus, na Tua palavra. Naquilo, ó Deus, que o Senhor deixou para nós, para vivermos, ó Pai, como o Senhor nos chama a viver e assim não sermos abalados, viver uma vida de paz, uma vida plena, uma vida de satisfação, uma vida, ó Pai, na Tua presença, porque tendo o Senhor ao nosso lado, ó Deus, estamos bem. Ó Deus, sei com aqueles que não puderam estar aqui, eu clamo, ó Pai, por aqueles alunos que estão em seus lares enfermos, que estão em seus lares, ó Deus, amedrontados, que estão, ó Deus, muitas vezes incrédulos.
Eu clamo, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo os alcance, para que o Senhor os cure, seja da enfermidade, ó Deus, do corpo, da mente, da alma. Em nome de Jesus, ó Deus, eu clamo também por aqueles que estão passando, ó Pai, por necessidades financeiras. Ó Deus, visita teu povo, Pai. Traz renovo, ó Deus, à tua igreja, aqueles que estão com conflitos em seus lares. Famílias, ó Pai, divididas. Tira, Senhor, os ressentimentos dos corações, traz perdão, traz reconciliação, traz paz. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para a nossa introdução. O desejo, irmãos, em relação a essa lição, né, é que nós conheçamos a doutrina bíblica. O que a Bíblia fala a respeito de empréstimos, juros, usura, e em relação ao trabalho, né? E como devemos administrar as nossas finanças, segundo o que a Bíblia nos ensina. Não vai ter muito tempo para a gente aprofundar nesses temas. Eu acredito que é um tema que daria um semestre praticamente de estudo, né? E seria muito oportuno se a gente pudesse, né, ter. Porque, como estamos vivendo em tempos de epidemia, né? Pessoas perdendo seu emprego, a gente que trabalha no comércio, a gente vê as pessoas chorando mesmo. Eu não ia usar essa palavra, mas é literalmente isso, né? Chorando mesmo, a questão financeira, pessoas que perderam seus empregos, perderam o sustento. Às vezes a pessoa não trabalhava, mas perdeu quem trabalhava em casa, né? Às vezes a esposa perdeu o seu marido que trabalhava, trazia o sustento. Então, é um período muito desafiador, onde a gente percebe alguns tirando proveito disso, diante da necessidade do outro, né? Fazendo empréstimos em juros altíssimos, ganhando em cima do outro, da necessidade do outro, né? E em cima disso, a Bíblia vai nos orientar como servos de Deus, como nós devemos viver. Né? Se formos emprestar, como devemos emprestar esse dinheiro? Se formos pegar emprestado, né, como devemos pegar emprestado? E se devemos pegar emprestado? Eu pesquisei a respeito desse termo usura, né? O que significaria esse termo? É o juro em excesso. Aí eu perguntei para o Marcelo, né, que eu não mexo muito com essa área de finanças, né? Meu negócio é mais comercial, é mais vendas, é compra, venda. Na hora de pagar, na hora de banco, na hora de juros, é com o Marcelo. Falei, amor, o que você considera hoje como um juros em excesso? Aí ele falou, Lu, se for assim, hoje a poupança deve estar aí, eu não sei, irmãos, muito ao certo. Eu vou citar só para ter um entendimento de vocês, tá? Não estou aqui dando uma aula financeira, tá bom? Ele falou para mim, Lu, eu acho que poupança deve estar uns 0,8%. Ou menos. Se muito, né? Aí ele falou assim, então, quando você pega um dinheiro a juros aí, 1%, 2%, no máximo 3%, está dentro do limiar de correção daquele dinheiro. Acima disso é abusivo, Lu. E o que a gente percebe por aí, os AJ pedindo é 5%, 10%, 15%, né? Isso é considerado pelas escrituras usura. E a gente leu na palavra, né, que Deus, no caso, ele está falando quem habitará com o Senhor. Nesse caso ali está o que não habitará, né? Quem tem esse tipo de prática tem que, se no nosso meio, né, você tem essa prática de emprestar dinheiro a esse valor, à luz das escrituras, reavalie, né? Alguém que esteja nos ouvindo, a gente vai estar falando sempre em cima do que as escrituras ela nos orientam. E aí, aqui na minha revista, né, não na de vocês, diz assim, que nós não devemos aproveitar das dificuldades alheias, concedendo empréstimos com juros extorsivos e injustos, nem oferecendo condições de trabalho e salário abaixo dos padrões de justiça e necessidade humana, mas administrar nossas finanças de modo que glorifique a Deus. Glorificar a Deus, irmãos, adorar a Deus, não é apenas aqui nas quatro paredes.
Aqui é o nosso quartel-general. Aqui é onde o povo, o exército de Deus, se instrui para lá fora, né? Depois dos portões da igreja, nós façamos a diferença. E eu vejo que nessa área do dinheiro, né, o povo de Deus, ele tem que se esmerar para fazer a diferença. Por que se esmerar? Porque é natural do homem caído, né, querer administrar o seu dinheiro da sua forma, da sua maneira, como aprendeu com os seus pais, como vê a sociedade fazendo. Mas até para administrarmos o nosso dinheiro, nós temos que fazê-lo à luz das Escrituras, o que a Bíblia nos ensina. Por que isso é importante? Nós lemos no Salmo 15, no versículo 5. Agindo assim, o que vai acontecer com esse homem que obedece os mandamentos, a lei do Senhor? O que diz aí o versículo 5? Esse homem, o que vai acontecer com ele quando ele obedece? Salmo 15, versículo 5, acho que parte B. É um homem que não será abalado. Quantos, né, pais de família, quantas mulheres estão vivendo abaladas, os nervos à flor da pele, por questões financeiras, má administração, querer ter um estilo de vida maior do que pode, querendo viver para os outros verem, né? Ter uma roupa nova ou comprar um carro novo ou algo, sendo que não é o momento, ou não está de acordo com o seu padrão de vida, com quanto você ganha. Né? Então, nós temos que saber administrar a nossa vida financeira, de tal forma que não vivamos abalados. Se você ganha pouco, planeje a sua vida em cima do que você ganha. E seja grato por isso. Nós, mulheres, né, na sexta-feira, inclusive senti falta de muitas irmãs. E nós estudamos sobre isso, a importância do contentamento, a importância da gratidão. Lembram, mulheres? A importância de sermos alegres com o que nós temos e assim usufruirmos o prazer de viver. Então, o contentamento é eu ser satisfeito com aquilo que eu tenho, apesar de não ser o que eu gostaria. Mas eu sou contente com o que eu tenho. Não é pecado eu querer ter uma casa melhor, almejar um carro melhor, andar com roupas sempre novas, né, com tendências de moda, desde que seja a hora certa para isso. Desde que aquilo não vá abalar o meu casamento, a minha saúde, minha convivência com meus filhos. Eu tenho que ser uma pessoa contente, satisfeita com aquela condição que hoje eu tenho. E aí eu ensinei uma frase para vocês. Será que vocês vão lembrar? A frase que eu falei que era preciso gravar, as mulheres, tá? Na sexta-feira. Qual foi a frase que eu falei para poder a gente estar satisfeito com a situação? Você lembra, Gabi? Nós sermos gratos por aquilo que a gente tem, o momento que a gente está vivendo. E eu ensinei uma frase, que é o seguinte: é o que tem para hoje. Então, é o que tem para vestir hoje, né? Então, obrigada, Senhor, é o que eu tenho para hoje. É o que eu tenho para comer hoje? Obrigada, Senhor. Vou ser grata pelo que eu tenho para comer, o que eu tenho, né, para me conduzir, é o que eu tenho para viver. Então, eu vou ser satisfeita, eu vou agradecer. O Senhor pode me dar mais? Pode. Eu vou me esmerar, vou trabalhar, vou fazer o que é correto, porque também o Senhor não dá margem à preguiça. Mas nós temos que ter esse cuidado para quê? Para que a nossa vida, as nossas finanças glorifiquem a Deus. Vamos lá, para a nossa introdução. Da lição, porque eu já introduzi aqui praticamente a lição toda. Com a quebra de relacionamento com Deus, a queda trouxe um esfacelamento das relações pessoais e sociais. Então, a queda, né, a queda do homem, né, o pecado na humanidade, trouxe grandes males para os nossos relacionamentos pessoais e sociais. Isso iria se evidenciar de modo cada vez mais concreto conforme as organizações sociais fossem mais complexas.
Ou seja, naquela época, né, era um contexto menor, de poucas pessoas vivendo. Irmãos, quanto mais gente aglomerado, mais gente junto, se torna uma sociedade mais complexa. Cidades maiores, onde tem mais pessoas, vão ter ali problemas mais complexos também. Por quê? Porque é mais pecador vivendo junto. Então, esses grandes centros urbanos, a gente vê, né, coisas absurdas acontecendo, a gente ouve notícia. Por quê? Porque o pecado também está ali em abundância, assim como tem muitas pessoas ali. A distribuição da riqueza, infelizmente, é um chavão retórico. Pouco ou nada é feito quanto a isso. Por sua vez, muitos de seus defensores tendem a ser pouco produtivos, desejando dividir o que não produziram, e na realidade são os idealistas que em sua existência trafegam entre um pijama, salas de aula e um shopping. Gostam de dormir, bolsas de estudo e gastar, porém pouco ou nada produzem. A história da igreja registra opiniões diferentes e divergentes a respeito do assunto. Ainda que sustentando princípios semelhantes, como o do justo preço e do socorro ao menos favorecidos, as posições variavam. Ou seja, vou explicar para vocês. A Reforma Protestante, né, quando ela se iniciou com uma forte chamada ao ser humano ao trabalho, a trabalhar, a ser digno do seu salário. Né? Então, e isso na época, né, trouxe grandes, como é que fala, repercussões. Por quê? Porque os puritanos, eles prezavam muito com essa questão, porque a Bíblia nos orienta a respeito disso. Vocês lerem Provérbios, né, a cada capítulo de Provérbios é uma chamada também ao trabalho. É uma chamada também a produzir. É uma chamada também contra a preguiça. E aí, o que ele está dizendo aqui? Com relação à distribuição das riquezas, e infelizmente fica nesse debate, né, mais ideológico, ou seja, no campo dos pensamentos, né, das ideias, entre aqueles que ficam só na teoria, né, defendem essa prática, mas muitas vezes não produzem, né, não fazem o que a Bíblia nos manda a fazer, né, que é produzir, que é realmente pagar os nossos impostos em dia, que é contribuir com o nosso eu, com os talentos que nós temos para uma sociedade melhor, de uma forma justa, né, não se aproveitando, por exemplo, como nós lemos aqui até então, do trabalhador e pagar menos porque ele está precisando, não. Se é para contratar alguém, que seja de forma honesta. Não é porque Luciano, mas ele não tinha nada, então, para o nada que ele tinha, isso aqui já é alguma coisa. Não, esse é o valor de mercado. Se não é, não está certo. Né? Não é para pagar mais, não precisa pagar mais, mas também você não vai se aproveitar da situação de miséria do outro, para poder, né, tirar dele aquilo que ele nem tem. Porque ele está ali por necessidade básica, de sobrevivência. E você tirar proveito disso, está errado. A Bíblia condena isso. É você furtar o outro. Não estou furtando nada dele, tá? Você está furtando o tempo dele. Ele poderia estar trabalhando, né, de uma forma para conseguir o seu sustento dentro do mercado. Então, qualquer área de trabalho tem um preço médio do mercado. Então, se eu trabalho, por exemplo, como faxineira, qual é o valor médio que se paga para uma faxina? É o valor que eu vou pagar. Ah, mas ela não tem, né? Ela não tem, não tem nada, ela está precisando. Que bom que ela está precisando, eu tenho um emprego, ela tem o tempo dela disponível, então eu pago o valor de mercado. E assim em todas as áreas, um professor, né? um mecânico, né? Um comércio, tem o seu preço padrão, que a gente faz aquela média, para poder o quê? Dentro da sociedade que nós vivemos, sermos justos. Ah, Luciana, mas a média padrão da faxineira é muito pouco, mas é a média padrão. Eu não vou pagar 3, 4 vezes mais, porque ela quer. Essa relação que muitas vezes entra em conflito entre patrão e empregado.
É o empregado querer um valor muito acima da média. Ah, mas é porque eu me esmero. Que bom, eu vou te recompensar de alguma forma pelo seu esmero. Mas eu não posso te pagar 3, 4, 5 vezes mais, dentro de um padrão. Mas também eu não posso pagar uma merreca, né? Não pagar direito, não pagar aquilo que as leis trabalhistas do meu país me impõem, porque o outro está precisando. Isso a Bíblia condena. Ok, irmãos, até aqui? Então, a história da igreja chama, né, a esse ideal. Quem é cristão, quem teme a Deus, ter esse cuidado. Quando vai contratar, combina antes, mas dentro, não é porque, mas nós combinamos que era só, um exemplo, era R$ 80 a diária média, e eu combinei com a pessoa R$ 20. Não, mas nós combinamos só 20. Mas a média não é 80, por que tu vai pagar só 20? Só porque ele estava precisando muito, estava desesperado? Então, nós como cristãos, a Bíblia nos chama a não ter esse tipo de comportamento. Aproveitar da necessidade alheia para poder levar benefícios. Tá? Vamos lá. Orientações bíblicas agora em relação ao empréstimo. No Salmo 15, temos alguns princípios que resumem a lei envolvendo as relações humanas. Entre esses princípios, lemos: o que não empresta o seu dinheiro com usura. O que se tem em vista é a cobrança extorsiva sobre o bem emprestado. Cobrar juro do que não deveria ser cobrado. O empréstimo, dentro da visão bíblica, não fazia parte simplesmente da esfera financeira. O fator econômico não era o elemento determinante nem autônomo, mas refletia valores teológicos e espirituais. Vocês percebem que o cristão, né, o verdadeiro cristão, ele não tem como, irmãos, separar o que é sagrado do que é mundano. Vocês estão entendendo? Nossa vida é uma vida como um todo. Ah, não, mas aqui, peraí. Aqui agora o assunto agora é dinheiro. Não, mesmo o assunto sendo dinheiro, ele está refletindo os nossos valores teológicos e espirituais. Portanto, o empréstimo, dentro do princípio teológico bíblico, envolvia também uma perspectiva social. Qual era? Aliviar a pobreza. Eu vou ler, irmãos, porque esse assunto é um assunto polêmicozinho, né? Então, eu acho melhor eu ainda fazer a leitura e explicando para vocês. Foi a forma mais didática e menos polêmica que eu encontrei. A princípio, e como ele é pequenininho, né, já não tem muita coisa para ler, eu vou lendo e vou explicando. O princípio estabelecido na lei não obrigava o cidadão a emprestar seu dinheiro. Contudo, ao emprestar, havia condições básicas contra a usura. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor, que impõe juros. O princípio não se restringia ao dinheiro. A teu irmão não emprestarás com juros. Seja dinheiro, seja comida, qualquer coisa que é de costume emprestar com juro. Vamos só até aqui. Aqui a gente está vendo o autor nos orientando, segundo a palavra, que a lei no Velho Testamento não obrigava o ser humano a emprestar dinheiro. Como até hoje, você não é obrigado a emprestar dinheiro para ninguém. Mas é uma questão de aliviar a pobreza. Ou seja, se você pode emprestar uma quantia para um irmão da igreja, um valor pequeno, por um certo tempo, porque tudo tem que ser combinado, né, irmãos? Porque esse irmão, ou você dá para ele, irmão, esse dinheiro aqui, esses R$ 100, eu estou te dando, é um presente meu para você. Essa é uma situação. Outra coisa é eu chegar para a Liana e falar: Liana, né, entendi a sua situação, me comoveu, né? E eu vou lhe emprestar. Olha, irmãos, olha o termo. Por quê? Porque às vezes a pessoa pede emprestado dentro da igreja e acha que é porque o outro tem e eu não tenho obrigação de pagar. Se eu pedir o termo emprestado, eu tenho que devolver esse dinheiro. Não é porque o outro não precisa. Às vezes esse dinheiro para o outro lá era para ele lanchar na esquina. Não interessa. Se foi R$ 1, se foi 5, se foi 10, se foi 100, se foi 1.000. Se eu pedir emprestado para uma necessidade, eu tenho que devolver. E aí eu emprestei lá os R$ 100 para a Lari.
Ó, Lali, eu vou te emprestar. Lali, você quer por quanto tempo esse dinheiro? Aí a Lali fala assim, olha, irmã, eu acredito que em 3 meses eu consigo te devolver. O que a Bíblia orienta? Um valor menor, um período rápido, cobra juro. É seu irmão, está aliviando a situação. Ô, Lara, eu estou usando você aqui porque você está bem na minha frente, viu? Você está aliviando uma necessidade daquela pessoa. Né? Você está trazendo para ela naquele momento um refrigério. Só que foi combinado quanto tempo, irmãos? 3 meses. É justo que em 3 meses a Laliane devolva. Suponhamos que nesses 3 meses a Lali aconteceu inúmeras situações na vida dela, imprevisíveis. E chegou o dia X dela me devolver o dinheiro. Eu estou na maior expectativa que ela vai me devolver, porque é uma pessoa da minha convivência, né? É uma pessoa que eu confiei, meus R$100, poderia ter feito outras coisas. Aí a Lali, aconteceu situações que ela não vai ter esse dinheiro para me devolver. Mas ela me procura. E ela fala, irmã Luciana, eu vou te prestar contas daquele dinheiro. Isso é o certo, irmãos. Como isso não acontece geralmente? A pessoa finge que não estou nem vendo, aí a Lali entra na porta aqui, né? Aí eu entro nessa porta, a Lali já sai né, ali para poder não bater de frente, não precisar prestar conta, por quê? Por causa do nosso ego, né? Ai, a Lali, a Luciana vai me humilhar, enfim, né? Mas é o correto. Ó, Luciana, estou sem condições de devolver os R$100. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar, vamos fracionar esse dinheiro. Eu não tenho condição de pegar R$100 agora e te dar, mas eu posso devolver para você R$10 por semana. Você aceita? Porque a pessoa, aí ela vai contar a situação. Aconteceu isso, né? Teve um imprevisto, tive que comprar uns remédios, enfim, a situação aconteceu na vida dela. Vocês estão entendendo, irmãos? A coisa é negociada entre irmãos em Cristo, de forma clara, transparente, sem ficar uma situação constrangedora. Porque às vezes a gente até evita aliviar o outro, né, com empréstimos. Por quê? Porque esse outro, na hora de devolver, finge de árvore, né? Fica lá, né? Finge que não lembra. A gente lembra, irmão. Quem pegou lembra e quem está devendo lembra, né? Ambos lembram. Então tem que resolver. Tem que olhar nos olhos, tem que ser humilde, dizer, irmão, eu não tenho, mas eu quero. Lá na loja a gente costuma sempre fazer isso, porque situações às vezes acontecem, né? Um cheque devolve, uma situação, aí eu procuro a pessoa, eu falo, olha, vamos conversar. Quantos por semana você pode me dar? Quantos por mês você pode me dar? Que demore 10 anos, mas um dia você vai me pagar. E aí, irmão, há um acordo, há uma negociação entre pessoas que temem a Deus. Aí é mais complicado quando lida com o ímpio. Mas até com o ímpio, vocês tenham cuidado na hora de pegar emprestado. Você vai pegar emprestado por quê? Mesmo que seja no banco, irmãos, o que tem de aposentado pegando dinheiro no banco a juros abusivos, não vão conseguir pagar. E aí ficam envergonhados. E aí o dinheirinho deles do mês vem todo fracionado. Por quê? Porque só o juro que eles estão pagando, mais a taxa, mais a adesão, mais não sei o quê, come o dinheirinho deles todinho. E aí naquela empolgação de pegar, olha, você vai pegar aqui R$10.000, você vai pagar 200 por mês, aí você fala assim, nossa, vou pegar 10, vou pagar 200 por mês? Moleza esse negócio, tranquilo para mim, ué. Só que você vai pagar 40 mil. Esses 10 se transformam em 40. E se a pessoa não se atentou para isso. Então, por isso que essa lição ela é muito oportuna. E aí eu pergunto, esses 10 mil é para quê? Será que precisa mesmo, irmãos? É para... Vamos pensar em alguma coisa, mãe, me ajuda aí. É para... Trocar o móvel da casa, muito bem pensado. Eu quero trocar o meu guarda-roupa. Aí você olha para aquele guarda-roupa seu antigo, né? Aí você pensa assim, se botar um parafusinho aqui, ou trocar não sei o quê,
Eu vou dormir tranquilo, mesmo que o bichinho não está muito bonitinho, não, mas só eu vejo mesmo, né? Ninguém vai ficar, não vou ficar tirando foto de meu guarda-roupa. O importante, meus irmãos, é ter sossego. Ande com o seu carrinho velho, ande com o seu guarda-roupa lá mais ou menos, mas tenha sossego para botar a cabeça no travesseiro. Paz espiritual. Ah, mas é porque todos os meus amigos estão fazendo, só eu que não estou fazendo esse empréstimo. Será que você realmente precisa desse empréstimo? Cuidado, meu irmão. Aí ele diz assim: se considerarmos que esse preceito visa apenas equilibrar, ao estrangeiro poderia ser emprestado com juro, quando está se tratando aqui do Velho Testamento, da lei. Ou seja, entre os israelitas, a lei orientava não cobrar juros. Mas para o estrangeiro poderia cobrar juros desde que não sejam juros abusivos, com usura. Por quê? Porque ia contra a lei, mesmo que fosse para estrangeiro. Tá? Lá na frente agora, a prática de juros era comum na antiguidade, sendo que os juros praticados eram altíssimos, chegando a 50% ao ano. Olha, o negócio é antigo, irmãos, a exploração. Vem desde a antiguidade. 50% ao ano dá quanto por mês? Quem é bom de matemática? Divide por 12. Quanto que dá? 50%. Pois é. À luz do Antigo Testamento, os juros cobrados ao estrangeiro certamente não seriam extorsivos, visto que isso quebraria os próprios princípios da lei. Além disso, os credores não deveriam cobrar juros adicionais no pagamento da dívida, o que inviabilizaria sua quitação. É possível que os juros praticados em Israel após cativeiro não passassem de 1% ao mês, dentro de uma lógica da época, tá, irmãos? Tudo é de acordo com a época. Por isso que eu me baseei, mas Marcela, em relação à poupança. Por exemplo, se a gente fosse, quem aqui da época do cruzado, do cruzeiro, era uma outra realidade. Da URV, né? Mês, 96% mês. Eu lembro dessa época, eu sou dessa época, eu já estava no comércio nessa época. Então, aqui, o Senhor orientando ao povo dele, tudo relacionado a dinheiro, irmãos, tem que ser bom para mim e tem que ser bom para você também. Eu não sou obrigada a emprestar dinheiro. A Bíblia não me obriga a emprestar dinheiro. Porém, se eu for emprestar, eu tenho que fazê-lo de uma forma que não prejudique o outro, não é? Mas que o outro também não me prejudique. Tem que haver uma concordância e uma coisa justa entre ambos. Até aqui está claro, irmãos, com relação a esse assunto? Tá? Alguma dúvida? Tá, vamos lá. Quando Deus fala sobre a responsabilidade de cada um perante ele, ilustra alguns comportamentos pecaminosos que deveriam ser rejeitados. O povo de Judá, por exemplo, estava no cativeiro colhendo os frutos de seus próprios pecados, entre os quais a usura e a injustiça, o suborno e a extorsão. Ao contrário disso, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício. Então, assim, aquela questão que eu te falei, o dinheiro você pode emprestar, mas você também pode dar, né? É uma relação sua com quem você queira. Não é obrigatório. Dentro da igreja, ninguém é obrigado a emprestar a ninguém. Eu falo que a pessoa, às vezes, procura, precisando de um empréstimo, e na cabeça dela, porque ela é da igreja, é obrigatório emprestar. A igreja vai ter que emprestar. É uma forma de demonstração de amor por mim. Não é. Não é. A gente tem que entender essa relação de respeito, né, uns com os outros. Porém, se a pessoa está disposta a te emprestar, tem que ser de uma forma justa. Agora vamos para o trabalho. Considerando, inclusive o Salmo 15, Calvino gerou uma revolução social, apresentando uma visão bíblica da questão do trabalho e dos juros aplicado ao seu contexto. Vamos mais parte agora de Calvino. O reformador entende que a indolência e a inatividade são amaldiçoados por Deus. Em outro lugar, a terra foi outorgada ao homem com esta condição, que se ocupasse em cultivá-la.
De onde se segue que foram os homens criados para empregar-se em fazer alguma coisa, e não para estarem ociosos e indolentes. Verdade é que esse labor era bem alegre e agradável, longe de todo aborrecimento e cansaço. Todavia, quando Deus quis que o homem se afizesse a cultivar a terra, na pessoa dele condenou todo o repouso indolente. O que o reformador Calvino nos explicava? Aquilo que a Bíblia já diz a respeito do trabalho. Toda pessoa indolente e inativa, ou seja, que não faz nada, ela é amaldiçoada por Deus. É o que aqui, ó. Entende-se que a indolência e a inatividade são amaldiçoadas por Deus. Por quê? Porque Deus deu a terra para cultivar. Deus nos fez, nosso corpo, ele é programado pelo Senhor para o trabalho, para a produção. E olha que interessante. Aí ele vai fazer algumas relações sobre isso. O trabalho está relacionado com o progresso de toda a raça humana. Vocês imaginem, vamos falar um progresso aí que para nós é muito importante, que alguém um dia na vida se esmerou em fazer e conseguiu através do fruto do seu trabalho, e que hoje nos beneficia. Falam aí. Energia elétrica, lâmpada. Alguém trabalhou em cima da criação disso aí, não foi? Imagine, e nós nos beneficiamos em relação a isso. Alguém se esmerou em criar uma central de ar. Para nós que moramos no Pará, nesse período de verão, como isso é importante, né, irmãos? Alguém se esmerou um dia a produzir um microfone. Pensou, criou, trabalhou, se esmerou ali para produzir. Então, inúmeras coisas que hoje nós usufruímos dela, ao longo da história, alguém se esmerou, alguém trabalhou para que aquilo acontecesse. E hoje, o nosso legado para as próximas gerações, qual será? O que nós estamos deixando para as próximas gerações? É importante, é o fruto do nosso trabalho. E aí ele diz aqui mais um pouquinho, olha só. Há modos diferentes de se trabalhar. Para quem ajuda a sociedade dos homens pela indústria, ou regendo sua família. Olha só a importância de reger a sua família, a dona de casa, educar bem seus filhos. Isso é um legado que você deixa para a humanidade. Que filhos você vai deixar aí, né, no mundo? Ou na administração pública, ou em negócios privados, ou aconselhando, ou ensinando. Olha a importância do professor. Eu distribuí uns videozinhos a respeito de uma professora, eu não sei se vocês chegaram a ver a homenagem que fizeram a uma professora. Achei muito bonitinho. Eu distribuí, acho que mais dentro da minha família. Eu cheguei a me emocionar. Umas crianças, vocês viram esse vídeo? Quem é que viu esse vídeo da criança na Poucos? Eles pegaram umas crianças e várias numa escola, e várias portas eram as profissões, tá? Nessa porta aqui, futuros advogados. Na outra porta, futuros médicos. Na outra porta, futuros engenheiros. E na outra porta, futuros professores. E aí deixaram as crianças à vontade, tá? Aí as crianças lotaram, que queriam ser médicos, queriam ser advogados, queriam ser engenheiros. E nenhuma criança apareceu para ser professora. E a professorinha lá, quietinha. Só que já era tudo bolado, né? Aí os profissionais, falando das suas áreas para essas crianças, disseram que eles só eram o que eram pelos professores que eles tiveram. Inclusive uma professora, e era essa professora que estava na sala sozinha. E aquilo gerou, né, toda uma emoção, uma gratidão no coração daquelas crianças para aquela professora. E aí chamaram ela, que estava sozinha, sem ninguém lá com ela, e fizeram uma homenagem lá para as crianças, né? E ela emocionou, ela chorou, porque se aqueles profissionais eram quem eles eram, bons administradores, né? Bons na área deles, é porque tiveram uma boa professora ou um bom professor. Então, é muito importante também, né? Quem ensina se esmera em fazê-lo. A Bíblia nos diz assim. Ou de qualquer outra maneira, não será considerado entre os inativos. Ou seja, se você tem essas atividades, né, de alguma forma você produz, nem que seja na sua casa,
né, ensinando, educando seus filhos, cuidando do seu lar, cuidando do seu marido, cuidando da sua família, você não é considerado uma pessoa inativa. Paulo censura os preguiçosos, que querem viver pelo suor dos outros, não contribuindo para ajudar a raça humana. O ganho ilícito, por meio do qual o patrimônio de nosso próximo é dilapidado, é, na realidade, uma forma de furto. Calvino fazia uma distinção. Isso aqui é importante, olha só. Calvino ele fazia uma distinção entre empréstimo de consumo ou de assistência e empréstimo de produção e de aplicação. O primeiro, né, o empréstimo de consumo ou de assistência, visava socorrer necessitados. É aquele dinheiro pouquinho, né? A pessoa está precisando ali para comprar o rancho do mês, para comprar ali uma cesta básica, né? Aquele empréstimo para assistência mesmo, para uma situação de necessidade. Já o outro tipo de empréstimo, que é o de produção ou de aplicação, nesse caso é para que a pessoa investisse. Por exemplo, eu vou abrir um negócio, né? E eu estou precisando de dinheiro para abrir esse negócio. Então, eu vou lá, procuro a irmã Laliana, né? Que eu sei que ela está tranquila aí, né, eu tenho um dinheirinho na poupança, e eu falo, irmã Laliana, a senhora poderia me emprestar, estou precisando montar um negócio. Aí ele fala que, nesse caso, desde que seja um juro justo, pode sim ser cobrado, seria legítimo, né? Por quê? Porque o dinheiro dela está na poupança, está rendendo. Então, se na poupança, por exemplo, ela está recebendo 0,80%, e ela vai me emprestar a 2%, para mim está excelente, porque se eu fosse pegar com um agiota, eu ia pegar 5%, 10%, de repente o banco ia me cobrar 3%. E para ela está excelente, que de 0,8% pulou para 2%, né? Então tá bom para mim e tá bom para ela. E desde que seja um negócio que não seja uma furada para a irmã Laliana, coitada, perdeu o dinheiro dela. Então ela pode sim me questionar que negócio é esse. O dinheiro é dela. Como vai ser esse negócio, irmã? Como é que você vai administrar isso? Quem vai trabalhar nisso? Para que haja uma relação boa para ambas as partes. Aqui também ele fala que em 1580, Bessa, que era um pastor, ele e outros pastores foram contra a criação de um banco em Genebra. Genebra fica na Suíça. Entendi que é o berço, do protestantismo, o berço da reforma. Entendendo que as riquezas trazem consigo implicações indesejáveis, tais como luxo, frivolidades, amor ao prazer, todas incompatíveis com Genebra, que deseja preservar a já conhecida moderação dos costumes. Então, os pastores, na época, foram contra. Por quê? Porque temeram que a presença de um banco, negociando dinheiro a juros, pudesse fazer com que aquela sociedade se pervertesse. Que aqueles homens se pervertessem, tanto os donos dos bancos, quanto quem estava ali negociando com eles. Era um zelo. Por quê? Porque naquela época, Genebra era uma cidade exemplo, uma cidade onde eles estavam se esmerando em praticar a palavra de Deus. Por isso que esses pastores, na época, foram contra. Portanto, ainda que o dinheiro emprestado a juros seja permitido, prática tão comum na Europa, muitos séculos antes de Calvino, o trabalho honesto é que deve ser a fonte de recursos para a manutenção de nossa família. Não devemos nos aproveitar das necessidades alheias, vivendo simplesmente de transações financeiras. Um princípio justo é que em todas as negociações haja benefícios para ambas as partes. Então, você quer sustentar a sua família? Trabalhe. Jamais deixe que só transações financeiras seja o suficiente para você cuidar da sua família. Por quê? Porque você corre um grande risco de querer emprestar com usura. Por quê? Porque você está vivendo disso. Sabe aquela situação? Vou falar situações bem simples, bem corriqueiras. Tu pegou lá o teu FGTS, tu pegou, tu saiu do teu emprego, tu pegou uma boladinha lá de dinheiro, sei lá, pegou 100 mil reais. E agora você não vai mais trabalhar, você vai viver só de emprestar esses 100 mil reais. Aí o autor fala, cuidado com isso. Por quê? Porque como é que você vai sustentar a sua família só com as transações financeiras? Você corre um grande risco. É muito perigoso. Então, trabalhe.
Você quer também fazer isso? Faça, mas desde que seja ambos para todos. Não é errado, tá? Eu peguei meus 100 mil reais e vou emprestar para algumas pessoas, desde que seja num juro justo, que é bom para você e bom para aquela pessoa. E o entendimento do autor ainda assim, entendimento de Calvino, né? Não, do autor. Continue trabalhando. Tenha ambas as rendas. A gente chama de renda ativa e renda passiva. Vou fazer ali meus investimentos na bolsa, não tem problema, mas continue trabalhando também. Tenha ambas, ambas as entradas. Conclusão. O que Deus condena está tão bem sedimentado e às vezes até mesmo legalizado em nossa sociedade que nós já até consideramos tais práticas em nossos planejamentos e expectativas. De fato, o caminho do mal sempre parece ser mais eficaz e rápido. Ele tende a nos fascinar pelo resultado mais fácil e imediatamente compensador. No entanto, Deus nos propõe caminhos de vida, de integridade, honestidade e princípios. O sucesso não pode ser considerado apenas à luz do tempo breve ou longo, antes, a partir da eternidade. A instrução preventiva de Deus contra tais tentações e, ao mesmo tempo, como a expressão de amadurecimento na fé, é-nos transmitida por Jesus. Buscai, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, não busque em primeiro lugar dinheiro. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, agradar a Deus com o seu trabalho, com os seus estudos, com os seus esmeros, com o seu dia a dia. E as outras coisas serão acrescentadas. Irmãos, todas as pessoas que eu conheço, que trabalham direitinho, a longo prazo, elas têm tudo o que elas precisam. Mas é uma questão de tempo. As pessoas, infelizmente, a gente está numa geração muito imediatista, né? Uma vez eu vi acho que não sei se foi na escola, o pessoal falando que era uma geração de micro-ondas, que quer tudo 5 segundos, né? 10 segundos, 30 segundos. Não é aquela geração do fogão a lenha, a fazer uma comida, que tem que buscar a lenha, né? A geração micro-onda. Então, já do dia para a noite, saiu da faculdade com o diploma da mão, pronto, já tenho tudo o que eu preciso. Não. Ali vai começar uma história, ali vai começar uma carreira, ali vai começar o seu dia a dia, né? De aprender e de ensinar, de investir bem, para que lá na frente, né, você possa começar a colher aquilo que você investiu ao longo da sua vida. E nesse processo, né, quem está mais lá na frente, né, a gente erra, a gente acerta, mas na força do Senhor a gente vai aprendendo, né, nas nossas lidas, no nosso lidar diário. Deus nos fornece princípios que permanecem e que serão considerados parcialmente aqui, contudo, se tornarão plenamente evidentes na eternidade. Se quisermos habitar na casa do Senhor, sigamos suas normas, seus princípios e mandamentos. Usufruir da graça sem a busca da obediência é menosprezo com a obediência de Cristo. Se desejamos que a obediência de Cristo nos seja proveitosa, então devemos imitá-la. E aí, irmãos, depois, se vocês quiserem fazer leituras, né, a respeito do dinheiro em relação ao protestantismo, seria muito importante. Existem livros, né, sobre ética bíblica do dinheiro e do trabalho. O que eu tinha para passar para vocês era isso. Não sei, assim, como é um estudo diferente, né, se conseguir entregar aquilo que estava proposto. Alguma dúvida a respeito do assunto? Eu estava ouvindo essa semana, estava preparando a palestra para as mulheres a respeito da ansiedade, e eu vi uma coisa muito interessante, falando assim, que devemos viver uma vida simples, sermos mulheres simples, homens simples,
um casal simples, com uma família simples, morando numa casa simples, porque isso sim nos faz pessoas quietas, que vivem em paz. Não estou falando de simplicidade, não ter as coisas, tá, irmão? Estou falando assim, o básico. É o que está muito agora sendo ensinado, né? É ter o suficiente. Esse é o grande milagre, né? Para poder viver uma vida sem ansiedade, sem dores, sem choro, sem desespero, né? Uma vida simples. E que essa vida simples possa também nos proporcionar, né? Tá nessa busca do Senhor. Temos tempo para o filho, tempo para o marido, tempo para viver a vida nessa simplicidade que ela nos chama a viver. Vamos orar.